Bem, boa noite a todos. Com muita Boa noite. alegria que damos, né, mais um início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel. Sempre gratos pela oportunidade. E hoje vai ter o estudo do capítulo 60 do livro Caminho, Verdade e Vida. Como eu vou fazer a leitura, então vou fazer também a prece de abertura. Convido a todos, então, que fechemos os nossos olhos para a prece de abertura. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre amado, por mais uma oportunidade de estarmos juntos entre amigos tão queridos, estudando essa doutrina maravilhosa dos Espíritos. Que o Senhor permita que as nossas mentes estejam sendo, nesse momento, intuídas para recebermos esse conhecimento, para trocarmos um com os outros as experiências, e que principalmente possamos internalizar esse conhecimento em nossas vidas, colocando em prática no nosso dia a dia, junto àqueles que estão perto de nós, nas nossas casas, nossos familiares, nossos colegas de trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Bem, nosso estudo de hoje é o capítulo 60, de título Prática do Bem, né? Muito importante esse capítulo, porque por que a gente estuda tanto o Evangelho, né? O que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que o exemplo vivo da vida de Jesus, de como se deve praticar o bem, né? O verdadeiro bem, a verdadeira caridade, aquela caridade realmente desapegada de toda e qualquer materialidade, desapegado de toda e qualquer intenção material de receber, seja não só quando a gente pensa em dinheiro, mas também receber em vaidade, né? em glórias por todos te considerarem tão bonzinho. Então, a verdadeira caridade é aquela desapegada de toda e qualquer dessas intenções, né? E Jesus, através do seu evangelho, foi o maior exemplo de prática no bem. E lógico que ainda muito distantes de Jesus, mas cada vez mais nos aprofundando, estudando, procurando compreender essa mensagem do evangelho para aperfeiçoarmos a nossa prática no bem, para conseguirmos atingir uma melhoria a cada encarnação, para estarmos tirando cada vez mais proveito dessas atitudes para a nossa própria evolução. E a frase, né, o versículo do Evangelho que vamos estudar hoje, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente ler. Está em Pedro, né, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeia a boca à ignorância dos homens loucos. O que Jesus quer dizer com isso, né? O que são esses homens loucos? Né? Quem são os homens loucos? Os homens loucos somos nós. Somos nós encarnados, ainda perdidos, ainda sem saber direito como praticar esse bem, o que é certo, o que é errado. Lógico que com a evolução da humanidade, com a civilização e principalmente com todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, já temos aí um guia, né, perfeito do caminho que devemos trilhar. Mas ainda somos, por isso até que eu acho que ele usa esse termo tão forte, né, loucos, porque realmente se nós hoje já temos, através de Jesus, esse caminho perfeito, esse caminho reto a ser seguido, né, somente louco é aquele que não faz o certo, porque seria, né, dentro de uma compreensão normal, seria você fazer uma loucura, por exemplo, vou me jogar desse abismo, mas eu sei que eu vou morrer, então eu não vou me jogar. E você não vai cometer um ato desse de loucura sabendo que aquilo vai te causar um mal. Só que nós causamos mal a nós o tempo todo exatamente de forma inconsequente. E os espíritos mais elevados, eles conseguem enxergar em nós essa loucura
nas nossas atitudes, porque nós não temos consciência, assim como os loucos, né, que muitas vezes cometem atos aí e até precisam ser internados em hospícios, só que para os espíritos de luz, todos nós que parecemos normais também somos loucos, porque quando eles olham as nossas atitudes e na plena consciência que eles já possuem das consequências, né, do futuro, da elevação espiritual, eles também enxergam nossas atitudes que nos parecem normais como loucuras. E e nesse capítulo a gente vai entender qual é a melhor maneira de lidar com essa loucura, né? A gente, conforme a gente vai despertando a nossa consciência, assim como os espíritos mais elevados, nós também conseguimos, de um certo grau, lógico que ainda muito distante do grau deles, enxergar no outro essas loucuras, né? A gente começa a enxergar nos nossos parentes, nos nossos colegas de trabalho, num certo grau, a gente já começa a enxergar um pouco melhor como eles ainda cometem certos atos, certas atitudes que nós já, pela nossa consciência, pelo nosso conhecimento na doutrina, pela nossa prática no bem, já começamos a enxergar isso também como loucura. Só que muitas vezes não sabemos a maneira correta de agir, a maneira correta de passar para esses irmãos esse conhecimento de que eles estão errados, de que eles devem mudar os seus hábitos, mudar as suas atitudes. E, através desse versículo, Pedro nos ensina essa maneira, que a melhor maneira de você conseguir calar a ignorância é através do exemplo, é através da prática do bem, e não através de qualquer discurso, de qualquer texto bonito. Nada disso vai fazer você conseguir convencer a ninguém. O que realmente vai fazer a gente conseguir calar a ignorância, calar o mal do mal que a gente já consegue, né, enxergar e perceber à nossa volta, inclusive o nosso próprio, vai ser através dos exemplos, né? Alguém quer comentar? Rapidamente, Vitor. Pode falar. A gente acaba realmente sendo um pouco louco quando a gente entra em contendas, né? Quando a gente discute por motivos tolos muitas vezes, né? A gente perde um pouco realmente a nossa sanidade quando a gente quer que prevaleça a nossa vontade, o nosso ponto de vista. E é o que ele fala, o importante é a gente fazer o bem, né? Não entrar em contendas, em discutir, mas fazer o bem, fazer a melhor parte, não é? Seguir esses ensinamentos do Cristo. Não é preciso discutir, apenas façamos o correto, que o nosso exemplo vai mostrar, né, o que é bom e muitas palavras poderiam dizer e às vezes não são ouvidas porque cada um quer que prevaleça o seu ponto de vista. Então, muitas vezes é melhor calar e agir, né? De uma forma lógica, correta, sensata, que dessa forma se ensina mais, né? Podemos dizer assim. Alguém mais quer comentar? Eu concordo inteiramente com o que a Janete falou. É isso mesmo, é o exemplo. O exemplo é a maior linguagem que a gente pode oferecer ao mundo. Por isso que o Cristo até hoje é lembrado, os exemplos que ele deu, a pessoa dele, a figura dele, como ele se relacionava, até na hora de morrer, ele estava ali pedindo que Deus perdoasse, né? Os homens que estavam crucificando, que não estavam sabendo o que estavam fazendo. Então, por isso que ele é lembrado até hoje. Impossível esquecer o Cristo, é impossível. Até quem tem ódio dele não esquece. Ninguém consegue esquecer. Repara bem. A gente esquece Napoleão, Mussolini, esquece uma porção de... Mas o Cristo ninguém. Até os inimigos lembram. Estão sempre lembrando dele. Ele marcou com o signo do amor. Né? Perfeito.
Mais alguém? Então, vamos ler a primeira frase do nosso capítulo. Esse capítulo é bom, né? A gente só no versículo a gente já falou pra caramba. Já está sentindo o que é esse capítulo. Muito bom. Eu achei um dos mais belos até lindo. agora. Lindo. Ensinam muitas coisas maravilhosas, mas esse eu achei particularmente lindo, lindo. Muito bonito. Só a entrada dele já diz tudo. Só o versículo já rendeu. Vamos lá, vamos para a primeira frase. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas, né? Então, isso acontece na vida, né? Até com a gente, conforme a gente vai amadurecendo, né? A gente vai percebendo com mais facilidade o que vale a pena, o que realmente a gente pode ali se dedicar, que vai realmente dar certo. A gente vai ganhando essa maturidade. E o mesmo acontece com a nossa parte espiritual. Os espíritos mais elevados, eles têm uma consciência muito mais ampla da sua missão na Terra, da importância de cada minuto de uma encarnação para realmente estar colocando em prática a sua missão de ajudar ao próximo, de fazer o bem, e que qualquer bate-boca, qualquer tempo perdido com discussões desnecessárias e inúteis é uma perda de tempo. Além de pior, às vezes, do que uma perda de tempo, né? São pessoas que entram numa contenda ao ponto de realmente causar até mais dívidas, né? Porque aí vira realmente uma briga, uma violência, uma coisa que vai além do perder tempo, ainda gera mais dor e mais sofrimento. Então, conforme nós vamos evoluindo, a gente vai tendo essa maturidade para não perder esse tempo. Aí imagina, né? Imagina se Chico Xavier fosse perder tempo rebatendo todas as críticas que eram feitas à sua pessoa, né? Ele iria ali ficar perdendo tempo? Não. É muito melhor eu não dar ouvidos e continuar fazendo o trabalho no bem, porque o meu trabalho, né? O trabalho no bem de Chico Xavier é que realmente ficou, e não aqueles que o criticavam, aqueles que Alguém aqui lembra do nome de algum jornalista, sei lá, de alguém que criticou Chico Xavier? Ninguém lembra. Não, mas agora Chico não lembra. Ninguém lembra. A gente sabe que existiu críticos, existiram difamações, mas ninguém lembra de ninguém. Agora, quem não lembra de Chico Xavier, né? Que até ganhou o prêmio aí. Ganhou o prêmio de brasileiro mais... Né? Teve um prêmio aí da televisão de maior brasileiro dos últimos tempos e olha que o Brasil é um país que, né, menos, sei lá, acho que menos de 1/4 da população é espírita. E, no entanto, ele ganhou. É inesquecível. Você vê como é que, mesmo quem não acreditava 100% na mensagem de Chico Xavier, né, principalmente a questão da encarnação, que a doutrina coloca, da reencarnação, você vê que mesmo assim as pessoas que não acreditam no espiritismo, mas reconheciam em Chico Xavier a bondade, a caridade, a pureza. Então, tipo assim, mesmo sem acreditar no que ele dizia, mas davam um voto de confiança pelo que ele era, pelo que ele fazia. Então, é impressionante, né? Eu acho que esse exemplo do Chico aqui, que é um exemplo próximo de nós, né? Próximo no tempo, e próximo na localização geográfica, né, por ser do Brasil, é um exemplo muito bom que a gente tem, né, na prática do quanto é importante, do quanto o exemplo é mais importante do que o que se fala e até mesmo do que o que se escreve. Porque eu tenho certeza que mais importante do que toda a obra do Chico escrita foi a obra vivida por ele aqui no Brasil. E eu acho que o maior exemplo foi essa premiação. Ele conseguiu ser o maior brasileiro dos últimos tempos num país onde menos de 1/4 diz professar a fé que ele pregava, né? Então, você vê a força do exemplo, né? O poder que o exemplo tem na vida de todos nós. Alguém quer comentar essa parte?
Janete? Porque a gente recebe, né, essas lições maravilhosas dos benfeitores espirituais, e eu agradeço todos os dias, né, todas essas obras, esses ensinamentos, mesmo porque devido à nossa inferioridade, né? É preciso que a gente esteja ouvindo esses ensinamentos, que eles nos chamem a atenção, que eles nos mostrem o caminho correto, e assim mesmo a gente erra pra caramba, né? A gente que se considera espírita, a gente que acha que está fazendo tudo certinho, mas a gente ainda erra assim horrores. Que bom que a gente tem sempre coisas maravilhosas para a gente ler, para a gente refletir, para a gente meditar, mas a gente ainda age muito pouco. Então, independente de religião, como você está falando, o importante é o que se faz. Né? A gente tem o Chico, a gente tem a Madre Teresa, né? Na Igreja Católica, né? Então a gente vai vendo o ato, sim, né? O que importa é aquilo que se faz. O importante é ser bom, não é? Até com relação a desencarnar, não é? Que é uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Se ser espírita vai beneficiar, né, o ser quando desencarna. O que vai desencarnar é o que ele fez de bom. O que vai fazer com que ele, né, esteja bem no mundo espiritual é o que ele fez de bom. E não se ele é espírita, se ele é católico, se ele é evangélico. Né? Então, isso realmente vem mostrar a importância do bem, né, que esse capítulo está trazendo hoje. O exemplo do Chico foi muito bom, Vitor. Mais O que alguém? me chama atenção aí também, né, que é uma coisa que eu sempre estou, né, dando muita importância, é na frase, né, à medida que o espírito avulta em conhecimento, né? Então, como é que é importante, né, o estudo, a gente está sempre estudando, lendo, fazendo reflexões, né, para ir aumentando essa compreensão, né? Mas tem uma coisa também que eu costumo fazer quando eu lido aqui com as pessoas, seja no centro, seja onde for, é que a gente também tem, nós temos, é claro que aí ele está falando de uma questão de entrar numa discussão, né? Isso aí realmente a gente tem que evitar, com certeza. Mas também, quando tiver a oportunidade, falar as coisas, entendeu? Eu fico muito atento à receptividade da pessoa. Porque tem pessoas que estão querendo ouvir, estão querendo escutar, estão querendo aprender, não é? Então, a gente também tem que saber a medida certa do que é uma discussão, do que é, como eu disse aqui, né? Discussões estéreis e caprichosas. Né? Então, tem horas que a gente tem sim que falar, olha, isso aí não está certo. E a gente vai sentindo a pessoa. Se a pessoa, né, é mais teimosa, né? Ou nós, né? Não sei. A gente recolhe, né? Tem que ter aquela sensibilidade, né? Mas também se a gente não corrigir certas coisas, né? Não falar, olha, isso aí não é bem assim e tal. E a gente vai sentindo a pessoa. Agora, realmente, o que não vale a pena é ficar discutindo, né? Ficar teimando, a pessoa cisma com uma coisa, paciência. Né? Perfeito. Não vale a pena resolver a vida através da briga. Começou a briga, fim de papo, chega, porque não vai levar a nada. Só vai gerar mais briga, ódio, inveja, e aí vem todas as negatividades humanas, né? Que a briga mobiliza isso tudo, né? Eu acho que ele está se referindo exatamente nisso. As pessoas quererem ficar nessas contendas, querendo que prevaleça a sua opinião. Aí fica uma guerra, né? Fica aquela discussão que ninguém chega a lugar nenhum. Eu quero que prevaleça aquilo que eu acho certo, mas nem para realmente para pensar, será que realmente é o correto? Vamos ouvir o outro, né? Não, mas só quer falar, falar, falar e nem deixa o outro falar. Então, acaba gerando uma discórdia, né? Desnecessária. Conversas jogadas ao vento. Oi, João. Não é? Todo mundo está certo. Quer puxar a sardinha para o seu lado lá. Exatamente. Ninguém cresce numa briga dessa, numa discussão dessa.
Exatamente. Eu acho que esse texto ele está falando exatamente dos casos onde a conversa se torna infrutífera, né? Porque logicamente que, tipo, você na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos, é lógico que tem que haver diálogo, né? Tem que haver passagem, né, de ensinamento e conversa. Só que na vida a gente lida também com outras pessoas e geralmente essas outras pessoas, às vezes pessoas do trabalho, é que a gente às vezes começa a querer também se meter na vida dos outros, querer dar pitaco e vice-versa, né? E aí entrando em discussões onde na verdade seria muito mais frutífero você simplesmente dar o exemplo, fazer o correto, mostrar, porque aí a pessoa vai enxergar através das suas atitudes e não do seu discurso o quanto aquilo vai ser proveitoso para ela, inclusive. E aí talvez aí sim ela mude. E a gente até vai ver mais à frente a questão de que muitas vezes, e mesmo que ela não mude ali na hora, às vezes é a sementinha que vai ficar ali plantada para brotar daqui a muito tempo, mas a sementinha só vai resistir com a força do exemplo e não com a força das palavras. Maior exemplo de todos, Jesus, né? É o que eu falei, não deixou uma palavra escrita, ele deixou através dos apóstolos, mas ele não escreveu, não tem nenhum evangelho de Jesus escrito por Jesus, né? Porque ele sabia que a principal força estava nos atos, no exemplo, e não nas palavras. As palavras da Bíblia hoje, elas só têm a força que têm pelo exemplo de Jesus. Tem uma frase que diz que as palavras convencem, o exemplo arrasta, né? Então, eu também acho que o Evangelho é Jesus, né? O Evangelho, eu sempre falo isso, né? Aprendi. O Evangelho não é uma folha escrita, não são páginas. O Evangelho vivo é Jesus, né? Então, foi escrito algumas coisas, né? Mas o Evangelho é Jesus. O Evangelho é algo vivo, é essência, né? É muito mais do que... tanto que você tem que ler o Evangelho, tem que refletir, tem que sentir, tem que se emocionar. Eu costumo dizer que é o que eu sinto, né? Quando o Evangelho não te constrange, né? É porque você não está entendendo. Você entendeu? Jesus constrange a gente, entendeu? O bom constrangimento, né? Constrangimento positivo. É o constrangimento daí do texto, que constrange o mal. Ele constrange mesmo. Jesus, ele constrange a gente. Ele fere o nosso orgulho, entendeu? Isso aqui é bom, eu gosto disso. É porque nós ainda somos maus, né? Então, o exemplo nos constrange, né? Esse ensinamento que Paulo quer nos trazer nesse capítulo. Que a gente consiga também constranger aqueles que nos fazem mal, mas não através das palavras, e sim através das atitudes, né? Bem, vamos para a próxima frase. O apóstolo Paulo recomenda, seja lembrado que é da vontade... Oi? É Pedro, não? Pedro, desculpa, estou com Paulo na cabeça. O apóstolo Pedro recomenda, seja lembrado, que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens, né? Então, que a gente estava discutindo aqui, que geralmente a prática silenciosa, porém firme, né, constante no bem, aquele que realmente não age de cada lugar de um jeito, né, em cada situação de um jeito, de acordo com as conveniências da matéria, esse não vale de nada. O que vale é aquele que persiste no bom exemplo, na prática do bem, independente da situação, independente das conveniências da matéria, é aquele que firme e forte, silenciosamente, se comporta sempre da mesma maneira, de forma fiel às suas convicções morais, né, que, no nosso caso, cristãos, baseados no ensinamento do Cristo. Então, esse sim vai conseguir calar, como ele bota ali, silenciar a ignorância, porque ele vai realmente deixar a semente, como a gente falou, fortalecida. Aquela semente que vai conseguir suportar qualquer mal,
qualquer intempérie, né? Mesmo o tempo, se demorar 1.000 anos, 2.000 anos, 5.000 anos, para que aquela terra onde você plantou o seu exemplo fique fértil, se essa semente foi forte, ela vai durar esses 5.000 anos e quando finalmente a terra estiver fértil, vai brotar. E a mesma coisa para, como a gente falou aí, de grandes tiranos, de grandes líderes, de presidentes, ditadores, que acabam que, de certa forma, eles só não foram esquecidos porque, de alguma forma, estão registrados nos livros de histórias e a gente acaba aprendendo na escola, mas eu acho que se ninguém tivesse registrado, já tinham sido esquecidos. Ô, Vitor, é o que você não deve fazer. Com certeza. Sim, eles acabaram virando um exemplo do que não se deve fazer, né? Não foram esquecidos pelo motivo contrário, né? Do que não. Exatamente. Eles como não semearam, um exemplo do que não devemos repetir. Eles não semearam bem. Então, né? Perfeito. Mas não o tempo, semearam bem, então perdeu-se. O tempo, por exemplo, que eu acho que é a maior ferramenta de Deus aí para apagar qualquer tipo de problema e injustiça, as sementes do bem sobrevivem ao tempo, né? Jesus, certamente, o nosso exemplo aí mais claro disso, né? 2.000 anos se passaram e sua mensagem não para de crescer, pelo contrário, ela continua crescendo e o mesmo acontece aí com Chico Xavier, com Kardec, com tantos outros missionários que a gente conhece e que a sua mensagem não é esquecida, pelo contrário, cresce cada vez mais a admiração da humanidade por essas pessoas. O tempo faz isso, né? O tempo faz com que os ditos grandes da Terra se rebaixem no máximo, linhas de um livro de história, e os que antes eram considerados pequenos se tornem grandiosos pelo seu exemplo, né, que se espalha igual fogo na floresta, igual água de morro abaixo, que ninguém segura, porque quando o exemplo realmente é muito forte, ninguém segura, e o tempo faz o seu papel de espalhar essa mensagem para todos nós. E é o bem, né, Vitor? E é esse bem que eles fizeram, né? Você lembrou o Chico, a gente falou da Madre Teresa, da Irmã Dulce, todos esses fizeram esse bem, né? Que fez com que as pessoas os admirassem e quisessem também fazer esse mesmo bem, independente de religião. E essa questão da ignorância, né? Aí lembra um pouco o que o Helder falou, né? Que o conhecimento faz com que a gente deixe de ser ignorante, né? Se a gente estuda, se a gente procura compreender esses exemplos do Cristo, a gente trabalha um pouco essa questão de não ser ignorante e nem de ser louco, né? O louco no sentido de agir de uma forma insensata no nosso dia a dia, né? Quando a gente não reflete no que realmente é fazer esse bem, é ser solidário, né, com os nossos irmãos em humanidade, a gente pratica muita insanidade. Então, somos realmente esses loucos pela falta de conhecimento que devemos estar adquirindo, estudando esse Evangelho do Cristo, não é? E todo e qualquer ensinamento que nos dignifica, né? Que nos moraliza, que trabalhamos essa nossa moralidade. É muito importante que a gente trabalhe essa nossa ignorância, deixar de sermos ignorantes através desse estudo, através desse conhecimento, né? Eu acredito que quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente se constrange, como o Helder falou. Porque se você se esconder, né, se você ficar numa bolha, se alienando, vendo só Netflix e não procurando realmente fazer também coisas edificantes, você vai se fechando naquela bolha, naquele, né? É tipo uma droga, né? Como se você estivesse usando droga, ficando ali inconsciente, e uma vida inteira passa e você não se constrange a fazer coisas melhores, a fazer coisas, melhorar a sua prática no bem, né? E quando você estuda, quando você lê as obras do Espiritismo e o exemplo de Jesus, você vai se tornando cada vez mais consciente e automaticamente cada vez mais constrangido a continuar com certas práticas no mal. E esse constrangimento vai chegar num ponto onde a gente
Vai melhorar. É, 1 minutinho para acabar, então vamos dar tchau para Tchau para Doró. Até logo, então. Boa semana para você.